Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Vou dar uma breve palavra para os senhores, onde se encontra ali o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, tá? 2 Reis 2, versículo 9, onde diz: Havendo eles passado, Elias disse ao seu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por porção, por, por herança, porção dobrada do teu espírito. Grava isso. Porção dobrada. Herança. Herança só se tem quem é filho. Grava essa parte que eu te falei. Vou pular um pouquinho aqui à frente. Versículo 11. Indo eles, andando e falando. Andando e falando. Fala-se sobre caminhada, evangelho. Porque evangélico é andar, ou melhor, praticar, e dentro disso, pronunciar. Isso que quer dizer: eis que um carro de fogo com seus cavalos os separou de outro lado. Elias subiu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: Meu pai, meu pai. Você viu que Eliseu fala: Meu pai, meu pai. Carros de Israel, cavaleiros, e nunca mais viu. Tomando suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara, caiu. Voltando-se, pois, à borda do Jordão, tomou o manto de Elias, que lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado. Eliseu passou. Amém? Há dois homens que foram muito importantes para Israel, um Elias e outro Eliseu. Elias, você conhece a história dele. Aliás, o nome Elias tem um símbolo muito importante para Israel, porque o povo de Israel passa a cultuar Baal, nós sabemos disso. E naquele momento que o povo de Israel passa a cultuar Baal, devido a uma aliança que Acabe vai se casar com uma mulher chamada Jezabel, ela traz para si os seus deuses, os seus costumes, traz para si. E dentro disso, de ela trazer para si, para o rei Acabe, Acabe traz para Israel. Uma das coisas que às vezes nós temos que tomar cuidado, as alianças que nós fazemos, os relacionamentos que nós fazemos. Porque dentro de relacionamento e alianças que nós fazemos, trazemos para nós a bênção ou a maldição. Cabe nós decidirmos as alianças que nós fazemos. Elias, ele significa: o Senhor é o meu Deus, Javé é o meu Deus. Em outras palavras, quando o povo está cultuando a Baal, quando o povo passa a abandonar Deus, Deus vai levantar um homem dizendo: Jeová é o meu Deus. Quando o povo está fazendo isso, ele fala: segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. Por quê? Porque aquele povo entende que Baal, ele passa a ser o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, o Deus que mandava chuva. Então, quando ele fala aquilo, segundo a minha palavra, não vai chover, ele está querendo dizer: se Baal é Deus e eu sou um mero homem, então, segundo a minha palavra, a palavra de um homem, não vai chover. Deus escuta aquela oração, Deus escuta aquela fala e passa a desligar a torneira que há no céu, vendo-lhe como uma oportunidade para falar com aquele povo. 3 anos e 3 meses, o povo fica no seco. Você já conhece essa história? Depois Elias vai se apresentar a Acabe, tem aquele confronto no Monte Carmelo. Deus responde com fogo. Depois que Deus responde com fogo, Elias fala para matar todos os profetas. Em sequência, Elias ele vai se parar numa caverna. Porque Jezabel fez uma ameaça a ele, dizendo que amanhã mesmo ele iria morrer. E quando ele vê ou escuta aquela ameaça, ele passa a se esconder numa caverna. Já está cansado, fadigado. Imagina ele pensar: poxa, tudo nas minhas costas,
tudo comigo. Eu estou lutando, batalhando, fazendo tudo que é certo. E sempre tem uma afronta, sempre tem alguém querendo a minha cabeça. Até quando isso? Ele se sente incomodado, ele já está ali fadigado. Ele vai ali se deparar no momento onde ele vai se esconder numa caverna. A palavra de Deus chega até ele nessa caverna e fala: Elias, o que fazes aqui? Elias, ele vai pedir a sua própria morte. Ele fala que é o único homem que restou ali. Deus fala que ele não é o único homem, que tinha outros homens. Mas Elias, ele vai pedir ali para morrer, para parar o seu ministério. Às vezes nós fazemos muitas vezes isso. Esquecemos que Deus tem muitos homens para usar. Lembre-se de uma coisa. Quando você pensar que a última Coca-Cola do deserto, que quando você prega, Deus age, e se você não pregar, Deus não vai agir. Se você não cantar, Deus não vai fazer. Deus sempre vai ter um Eliseu para usar. Deus conta muito comigo. Deus conta muito com você. Mas no dia que você achar que é a última Coca-Cola do deserto, Deus já tem um Eliseu na carta na manga para usar. Amém? Nesse momento, quando Deus vai falar com ele, então tá bom, Elisa, você não quer mais? Você não quer mais a chamada? Você não quer mais o ministério? Você não quer mais a unção que eu derramei sobre a sua vida? Porque eu conto com você. Eu quero usar você. Eu quero construir uma história com você. Sua caminhada ainda não acabou. Eu tenho muito a derramar na sua vida. Mas Elias, já que você quer parar, então tá bom. Vou levantar um outro homem. Vou levantar agora Eliseu. Deus depois vai usar Elias para ungir 2 reis. Um rei do norte, um rei do sul. Esse rei do norte é Israel. Esse rei do sul vai ser comparado ali ao rei de Judá. Neste momento que ele se levanta 2 reis, depois ele, em sequência, ele vai ungir a um jovem chamado Eliseu. Eliseu, ele passa, nós sabemos essa passagem, passa um manto sobre a sua cabeça. Eliseu já entende que ali ele passa a se tornar discípulo. Uma das coisas que Eliseu vai fazer é pegar os seus carros, pegar os seus gados e queimar. Faz até mesmo um churrasco, queima-se os bois e morre ali. Porque uma das coisas que Deus tem a nós sobre nós temos que lançar mão ao arado. Deus odeia pessoas assim. Pessoas que ele entregou algo, pessoas que ele confiou algo de confiança, seja uma chamada, seja uma vida, até mesmo chamado não se trata apenas de altar. Chamado não se trata apenas de pregar, ou até mesmo de cantar. Chamado é uma vida. Você que tem, por exemplo, um filho, uma esposa, é chamado. Você tem um chamado de pai. Cuide bem daquilo que Deus te entregou. Você tem um chamado de esposo. Cuide bem daquilo que Deus te entregou. Naquele momento, ele pega Deus entrega a Eliseu ali uma possibilidade de ele se tornar o profeta, onde vai substituir Elias. E ele passa a se tornar discípulo. Há uma palavra no hebraico onde ele chama de Talmud. Essa palavra Talmud se chama discípulo. Só que ela vai além do que uma palavra como discípulo. Porque Talmud é uma representação de todas as vezes que um homem andava-se sobre uma areia, o seu discípulo ele ia sequentemente sobre essa areia, só que ele pisava exatamente nas mesmas pegadas do que o seu líder, do que o seu mestre. Por isso se chamava-se discípulo, aluno. Aluno, antigamente, não era apenas aquela pessoa que se assentava e o seu mestre pegava, escrevia numa lousa e o aluno aprendia. Pelo contrário, aluno tinha que andar lado a lado ao seu mestre. Tinha que aprender com o seu mestre. O que o seu mestre fazia, ele fazia. O que o seu mestre comia, ele comia. Como o seu mestre se comportava, ele comportava. É por isso que no Novo Testamento, a Bíblia vai chamar uma das coisas é Jesus de mestre. Inclusive,
Tem um homem, um jovem rico, aonde vai chegar até Jesus e vai falar de Jesus assim: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Só que entenda uma coisa, você só pode chamar alguém de mestre se você se torna discípulo, se você se submete a essa autoridade. Se você não se submete a essa autoridade, jamais você teria as condições de chamar de mestre. E quando ele fala aquilo, a primeira coisa que Jesus fala: por que me chama de bom? Bom é um só, bom é Deus. Porque Jesus vai recusar essa questão. É justamente porque ele não é discípulo, ele não caminha com Jesus, ele não tem vida com Jesus, ele não se relaciona com Jesus. Ué, se ele não se relaciona com Jesus, como vai chamar ele de mestre? Se ele não tem uma vida com Jesus, como vai chamar ele de mestre? Se ele não quer intimidade com Jesus, por que vai chamar ele de mestre? É uma questão ali. Como é que pode chamar alguém de mestre se você não quer ser discípulo? E então ele passa a ser discípulo. Ele passa a ser conduzido, guiado. Ele passa a aprender com Elias. O que é isso? É um momento de relacionamento. Como orar, como buscar Deus, como aprender a palavra. É por isso que muitas vezes Jesus ele vai ensinar os discípulos como orares, fazeis assim. Quando ele vai ensinar a palavra, ele conduz aos discípulos a palavra de tal maneira. Porque se ele é um mestre, e ao mesmo tempo é um mestre, ele tem os seus discípulos. Então eles vão aprendendo, eles vão caminhando. Só que passa um momento que ali a condição que está tendo entre Elias e Eliseu passa a ser maior, passa a crescer. E nesse momento ele passa a não chamar mais de mestre, ele passa a chamar e reconhecer como um pai espiritual. Há uma palavra que eu aprendi uma vez que nós chamamos de paternidade espiritual. Eu sei que muitas vezes no ministério onde eu estou com os senhores, o bispo costuma chamar falando que ele não tem filho. O filho dele é Elias e Daniel. Ele até brinca nessa questão aí. Mas dessa parte, por mais que eu entenda o que ele está falando, eu discordo um pouco no que ele está falando. Porque pai, quando nós falamos paternidade espiritual, quando nós falamos e direcionamos essa palavra, não se refere a pessoas que é nascido de sangue, não se refere às pessoas que é nascido e tem o seu sobrenome, se refere às pessoas que foram nascidos e gerados espiritualmente, justamente por conta da sua oração, justamente pela palavra que Deus confiou na sua vida, justamente pela conduta que você tem. E através da conduta que você tem, é gerado filhos espirituais, aonde é seguido. E é o que eu venho te perguntar hoje. Quem é teu pai espiritual? Quem está sobre a sua cabeça? Você por acaso se comporta como filho? Obedece à sua liderança? Obedece à sua autoridade? Porque uma coisa que Eliseu vai pedir a Elias é autoridade, é porção dobrada como herança. Quando se fala herança, nós entendemos só se tem herança quem é filho. E só se tem unção, ou melhor, só se tem unção, autoridade, poder sobre Deus que vem na vida dele, aquele que um dia se submete. Uma vez eu falei isso aqui para minha esposa. Só se pode ensinar quem um dia sentou para aprender. Grava isso. Só se pode ensinar quem um dia se senta para aprender. Tem pessoas que às vezes querem ensinar, tem pessoas que às vezes querem nos instruir, mas nunca sentou para um dia aprender. Então, uma das coisas que eu venho perguntar a você, quem é o teu pai espiritual? Amém? Ao ministério que uma vez eu pertenci, e eles costumavam falar dessa forma assim: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Grava bem isso, a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Será que você respeita a unção que está sobre a sua cabeça? Será que você respeita a unção que Deus colocou sobre a sua autoridade? Eu não estou falando a questão que você ora, que você busca, que você tem intimidade com Deus. Eu estou falando do líder que está sobre a sua autoridade. Mas nem todo líder é bom.
A verdade é que toda autoridade é constituída por Deus. Só que tem autoridades que faz de forma correta e tem autoridades que faz de forma errada. Mas toda autoridade, seja um policial, um delegado, são constituídos por Deus. Amém? E como eu te disse, a unção que você respeita é a unção que você atrai. E uma das coisas que eu aprendi, Jesus, ele nunca vai chamar os discípulos de filho. Só que chega um certo relacionamento, um certo momento de intimidade, que antes de Jesus ser recolhido na última ceia, ele vai falar para os seus discípulos, eu não vos deixarei órfão. Orfanidade se fala sobre falta de pai. Então, em outras palavras, ele está falando, eu sou seu pai, mas não vou deixar você só. Eu vou deixar um como eu. E este um como ele, se referindo, é o Espírito Santo. Aí ele fala, diz assim, eu vos mandarei o Consolador, aonde vai trabalhar nossas vidas. Esse Consolador, que nós entendemos como Espírito Santo, ele também é reconhecido como Pai. Entenda uma coisa, eu e você temos um Pai, tanto como Deus, mas também temos um Pai na terra, que Deus constituiu, a qual nós conhecemos como nosso pastor. Então nós chamamos como paternidade espiritual, aquele que nos instrui, aquele que nos abraça, aquele que quando nós estamos doendo, sofrendo, vai estar conosco, aquele que nos orienta nos momentos difíceis da nossa vida. Paternidade espiritual. E eu venho te perguntar uma coisa, você tem sido filho? Você tem sido submisso à sua autoridade? Porque toda a unção que vem sobre a nossa vida, ela vem debaixo de uma submissão. Quem tem sido você? Elias, ou melhor, Eliseu, ele pede uma porção dobrada. E uma das coisas que aconteceu com ele é que eles passaram o Jordão junto. Mas Eliseu, quando ele vai sair, a única coisa que sobrou foi a capa. E quando ele pega aquela capa, fala, cadê o Deus de Elias? Ele bate sobre o Rio Jordão e fere o Rio Jordão. E a Bíblia fala que o mar, que o Jordão, o Rio Jordão se abre. Isso é uma demonstração que Deus passa a ter com ele. Os profetas que estavam do outro lado, que eram 50 profetas, que a Bíblia vai dizer, passa a reconhecer que a unção que havia em Elias passou para Eliseu. Como eu te disse, a unção que você respeita é a unção que você atrai. E eu venho te perguntar novamente, você tem sido filho? Você permite que a sua liderança te conduza, te instrua, seja usado por Deus ali para te ensinar o caminho? Ou você tem sido rebelado contra isso? Ou tem impedido a sua parte, a sua herança e falado, quero sair fora, quero parar a minha chamada, quero parar o meu ministério? Como eu te falei, a questão de Elias, Deus conta com você, mas Deus não depende de você. Deus quer te usar e ter uma caminhada contigo. Mas no dia que você largar a mão do arado, no dia que você parar o seu ministério, o seu chamado, no dia que você falar, não quero mais, Deus já tem um Eliseu na carta na manga para estar usando. Amém? Eu despeço a todos aqui com a paz do Senhor. Quero deixar essa pequena palavra e logo, logo vou estar falando outras, né? Vou estar me comprometendo todos os sábados para estar passando uma passagem bíblica para nós aqui no grupo. Amém? Fica a todos com a paz do Senhor Jesus.